Pré-candidata, alguns debates na Câmara Federal durante esta semana, semana passada, foi alvo de muita discussão, e eu gostaria de ouvir a sua opinião e como é que a senhora votava caso estivesse lá, porque é importante que a população. E um dos assuntos, uma das temáticas, indústria química, e nós estamos falando de 600 bilhões de dólares, de 400 mil empregos diretos e quase 2 milhões de empregos indiretos. Ou seja, o REC foi estabelecido para manter a condição mínima para ajudar ao mercado a ser cada vez mais competitivo. Como a senhora vê? Qual seria o seu posicionamento naquele momento? Indústria química é importante, e como a senhora votaria? Qual seria a sua opinião a respeito disso? Porque diretamente tem muitos empregos envolvidos. E aí, até mesmo para que a população possa entender um pouquinho mais sobre esse tema, hoje, qual que era a proposta do governo? A proposta do governo federal era acabar, né, com o REC agora, Sim. né, foi estabelecida uma medida nesse final de 2021. Apesar que o plano é até 2025. Exatamente. A perspectiva era que houvesse a finalização em 2025, 2024, 2025, por ali. Mas o governo se antecipou e estabeleceu a medida agora em 2021. E aí o Congresso tinha até junho, né, esse mês de junho, para poder discutir essa medida, ou derrubar, ou estabelecer uma outra alternativa. Inclusive já foi, né? O Congresso já fez a nova proposta, vai ter um processo de transição até 2027, né, para que haja essa transição do fim do REC. E aí, qual é a importância e qual é a grande defesa principalmente pessoas que são especialistas nessa área? É que hoje tem sim a importância da indústria, a indústria química, inclusive no nosso país. A gente precisa que ela seja fomentada. E a gente vai numa contramão, e aí eu trago inclusive o que a gente começou conversando. Quando a gente investe em ciência, a gente investe para que o país desenvolva. O que a gente vê em outros países é que a indústria, ela é fomentada e ela é investida pelo Estado. E aqui, o nosso país está querendo ir na contramão desse processo. A indústria química hoje é onde a gente produz, inclusive ela é pilar para as outras indústrias que existem aqui no nosso país. Então, assim, por exemplo, quando a gente trata de vacinação, passa pela indústria química. Quando a gente fala sobre oxigênio, né, galões de oxigênio para que a gente possa distribuir nos hospitais, a gente passa pela indústria química. Então, ela é a base do funcionamento e da estruturação de todo o processo industrial do nosso país. Então, se a gente não fomenta, o que vai acontecer? A gente vai passar a ser dependente desses insumos de outros países, e esses insumos virão muito mais caros, né? Porque eles virão dolarizados. A gente vai ter que importar para aqui para dentro uma coisa que a gente poderia estar produzindo pagar aqui muito na mais cidade, caro, né? Aqui no nosso país, pagar muito mais caro a respeito disso. Então, essa tentativa, né? E aí a gente precisa também pensar, e já entra em outro ponto, que é justamente uma reforma, né, na tributação, na forma da tributação. Hoje a indústria no Brasil, ela paga a alíquota de imposto é cerca de 45%. E ela vai competir, por exemplo, com a indústria no mercado internacional, que tem uma tributação de 25%. Então, de que forma isso é realmente justo? E a gente vai discutir tributação, o quanto é injusto no Brasil, de diversas maneiras também. Mas como a senhora votaria? Eu votaria pelo que o Congresso decidiu, né, para que haja esse processo de transição até 2027, e que durante esse processo de transição seja estudado e seja analisado uma nova forma de incentivo para a indústria química aqui no nosso país, para que a gente possa inclusive preservar empregos, não apenas preservar, mas também fomentar novos empregos nesses espaços.